Trovão Mídia. Oi, eu sou a Vera Iaconelli e isso não é uma sessão de análise, um podcast criado por mim e pela Trovão Mídia. Aqui, toda semana, a gente fala sobre família, ou melhor, famílias, porque elas são plurais e fascinantes justamente nessa diversidade. E ao mesmo tempo, quando a gente ouve a história de família do outro, sempre dá para se identificar com os afetos e os dramas que todos carregam através das gerações. Hoje, eu tenho o prazer de receber essa mulher que é uma grande referência da profissão dela, a jornalista Renata Lopretti, a filha do Salvador e da Bruna, a irmã do Marcos, do João, do Carlos, a companheira do Melquíades, com quem teve o Joaquim e a Antônia. Antes de entrar na conversa, pausa para um rápido intervalo. Renata, muito bem-vinda. Muito obrigada, Vera. É uma delícia estar aqui. É uma alegria ter você com essa agenda enlouquecida que a gente vê você em todo quanto é lugar. As notícias esperam um pouquinho até a gente acabar de gravar. Nossa Senhora, não sei como é que você faz isso. Renata, a gente sempre começa com uma pergunta que ninguém escapa. Qual que é a tua referência de família? Conta um pouquinho. Vera, você sabe que uma das coisas legais sobre o teu podcast, do qual eu sou ouvinte faz tempo, é que te obriga a um exercício de pensar no modelo de família, porque eu normalmente não penso muito nisso. E eu fui olhar assim para a árvore e duas coisas me ocorreram assim, que tanto do lado da minha mãe eu encontrei uma peculiaridade no Salmazo, na família de onde veio a minha mãe, quanto do lado do meu pai. A família da minha mãe, porque aquilo era um matriarcado muito consolidado. A minha avó materna, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, ela realmente era o CEO daquela operação toda desde sempre. Ela não trabalhou fora, porque aquilo realmente na infância da minha mãe era uma coisa muito rara, mas ela era quase uma pequena líder local, assim, no bairro, em Santana, onde minha mãe cresceu e tal, e a gente cresceu depois também. Ela ajudava as pessoas a nascer, ela ajudava as pessoas a morrer, ela era chamada para resolver os BOs, e dentro da casa dela, só ela mandava. Meu avô era um doce de pessoa, trabalhou a vida inteira no Liceu de Artes e Ofícios como desenhista industrial. Tem meu avô no MASP, tem meu avô na Faculdade de Medicina. Se anda por São Paulo, tem o meu avô. Mas segundo minha mãe mesmo contava, meu avô todo início de mês entregava na mão da minha avó o salário, e era minha avó que decidia tudo. Ela era essa figura. Então, num tempo em que não muitas casas eram assim, pelo menos muitas casas que a minha mãe conhecesse e que a gente conhecesse na infância, assim, a família da minha mãe era um matriarcado. E esse modelo foi muito levado para a minha casa. E do lado do meu pai, tinha uma circunstância ainda mais peculiar. Meu pai foi criado pelos tios. Por uma questão de geopolítica familiar, meu pai é o filho mais velho do meu avô João e da minha avó Maria. Eles seriam, ao final das contas, foram 5 filhos e uma menina que morreu muito pequenina. Mas meu pai foi o mais velho, e o meu pai, desde 1 ano e meio, nunca morou com o pai e com a mãe. Ele foi criado pelos tios. A casa do pai e da mãe era o lugar em que meu pai passava férias. Isso tinha a ver com questões ali da família, divisões familiares e tal, mas meu pai foi criado pelos tios. E isso, transportando para a minha geração, era uma coisa muito peculiar. Anos e anos depois, quando meu filho Joaquim era grande, assistia com muito interesse às reprises do Castelo Rá-Tim-Bum, porque quando ele era pequeno, o Castelo já tinha acabado de passar na TV Cultura, mas a TV Cultura reprisava todo dia.
assistindo com ele o Castelo Rá-Tim-Bum, eu me dei conta de que na nossa infância, minha e dos meus irmãos, a casa dos tios, que a gente frequentava muito, ela era meio Castelo Rá-Tim-Bum. Os tios eram meio tio Vitor e a tia Morgana, porque eles eram diferentes. Eles eram diferentes, eles tinham muitas peculiaridades. Então, por exemplo, o tio do meu pai médico, que foi a grande figura paterna na vida do meu pai, o avô e esse tio, que morava lá. Todos eles moravam lá, quase nenhum deles casou. Meu tio casou, mas casou muito tarde e tal. Então, esse meu tio, quando a gente chegava lá, ele tinha um gravador de rolo, daqueles antigos, que me fascinava aquele negócio, e ele entrevistava as crianças. Ele entrevistava as crianças. Começava a fazer pergunta pra gente e tal. Eu achava aquilo maravilhoso. Coisas bobas, falando para um adulto agora, mas assim, foi a primeira biblioteca poliglota que eu vi na minha vida, porque eles eram poliglotas. Então, eu descobri Asterix sem entender o que tinha escrito nos balõezinhos, porque eu era muito pequena e eram os originais em francês. A primeira casa que a gente viu que tinha uma mesa que a gente achava linda, que eram essas mesas que as pessoas usavam para jogar cartas, que elas tinham o pano verde e elas tinham no canto aquele lugar de colocar os copos ali para você ficar jogando. Isso, e depois muda para uma tia muito religiosa que costurou a vida inteira para a igreja. Essa seria a Morgana. Essa seria a Morgana. A Morgana eu acho que era Morgana era mais uma assim, que foi a primeira delas a trabalhar fora consistentemente, se formou em farmácia, foi uma das primeiras alunas mulheres a se concluir o curso de farmácia, porque eles tiveram uma farmácia. O avô do meu pai teve uma farmácia durante muito tempo. Então, assim, não tinha cobra celeste, não tinha o mal e tal, mas assim, era um pouco isso, um lugar muito diferente. Então, o meu pai vem dessa família diferente. Eu penso muito no que você fala sempre sobre a gente prestar um pouco atenção e ver como o modelo dominante de família é uma ficção, né? Então, eu lembro disso, da família do meu pai, e lembro dessa questão do matriarcado na família da minha mãe, tendo como figura central uma avó que foi muito importante para mim. Escuta, mas esse tio, ele se interessava, essa brincadeira de entrevistar para uma pessoa como você, não é uma brincadeira que passa tão... Não, mas o que ele queria hoje, ouvir? muitos anos depois, eu percebo que isso foi uma coisa fundadora para mim. E o que ele queria ouvir das crianças? Ele queria saber das crianças, isso é da sensacional. vida das crianças. Ele te perguntava o que você tinha feito, e aquela bicicleta que você ganhou, o que você até onde você estava indo. Porque eu tive uma infância muito de rua, né? Era como tanta gente em São Paulo, porque numa época que você podia largar as crianças na rua assim, em Santana mais ainda, mas né? sem medo de ser feliz, entendeu? Então, na minha casa, desde que você cumprisse com as obrigações escolares, que na cabeça da minha mãe era uma coisa capital, muito importante, você podia meio entrar, sair, voltar e tal, não tinha muito problema. Então, de volta ao tio Vitor, que na verdade era o tio Chiquinho, e é muito engraçado porque ele foi Chiquinho a vida inteira e o irmão do meu pai foi Francisco, sendo que ele era uma figura muito mais sênior e tudo mais. Ele perguntava da vida da gente. Isso era uma coisa, agora que eu estou conversando com você aqui, eu estou me dando conta do quão extraordinário é isso. Porque na minha infância tinha muito adulto muito legal, mas os adultos estavam muito ocupados, eles não tinham muito interesse em te perguntar o que você estava fazendo. Não tinham muito interesse pelas crianças, né? Isso. As crianças se virassem. As crianças quintal, se virassem. Né? E isso eu acho até uma outra conversa que a gente pode ter aqui, que é o seguinte, eu acho que tem, inclusive, vantagens nisso. Também, tá? também. A gente não foi negligenciado e nem nada disso, mas parafraseando o título, tomando o título daquele filme da década passada, As Vantagens de Ser Invisível, sim. Eu acho que isso aí dá possibilidade de crescimento para a criança, autonomia, e de formação, né? de autonomia e de formação de um eu dela, assim, que é uma coisa muito bonita, assim. É lógico que enquanto você está vivendo aquilo, criança, você não pensa, mas hoje, olhando em retrospecto, eu acho uma coisa muito legal. Então, de volta ao tio, não tinha muito isso. E ele ia lá e ele entrevistava a gente sobre o que a gente fazia, o que a gente achava, o que a gente pensava. Era Sim, isso. mas que a gente fala com revolucionário é supor que tem sujeito numa criança. Sim. Né? E não Sim. só alguém que só vai ser digno de
de interesse no momento que ela se desenvolve, né? Sim. Tem um sujeito ali de direito que pensa, que sofre, que tira suas próprias conclusões, né? Que tá em formação, mas isso não diminui em nada a posição dele como sujeito. Sim. Né? E agora que você está falando, eu estou me lembrando de um outro aspecto, no outro extremo da linha etária, que é que eles, os Lopretti, também tinham uma característica, assim, desde sempre, que era o seguinte: os velhos, eles eram figuras de muito respeito e figuras muito integradas no que estava acontecendo na zona. Éramos muitos, né? Os netos da minha avó Maria são 15, né? Então, todo mundo lá teve muito filho. E o idoso, mesmo doente, às vezes mais frágil, ele estava na mesa com todo mundo, ele nunca estava separado, tinha opinião. Então ali tinha uma coisa disso mesmo. E tinha essa coisa também do meu tio especificamente e de outras pessoas, que é o seguinte: eu nunca lembro, nem nas minhas memórias mais remotas, de gente falando conosco como se a gente, sabe, linguagem... Subestimando. Não. Então você está falando de uma questão de etarismo muito interessante, né? Do oposto do etarismo, né? De reconhecimento de algo que vai desde os velhos, passando pelas crianças. Isso. E os velhos sempre considerados como figuras muito interessantes, porque eles tinham histórias para contar. Bom, isso em comparação com o que se vive hoje, para você deve ser assim, chocante, né? Porque eu já vivi uma experiência onde as crianças não eram tão interessantes assim, né? Eu acho muito bacana você trazer isso desse jeito. Isso é uma coisa daquelas que a gente vive, Vera, eu acho, para reconhecer, e isso passando por processo de dor, de ressentimento, de contas que todas as famílias acertam entre os seus integrantes, entre gerações, etc. Você perceber algumas coisas que você fala: nossa, isso realmente me ajudou, ajudou outras pessoas da minha geração e tal, porque são modelos diferentes, assim, sabe? Mas não chegava a entrar em choque com o modelo da família da sua mãe? Porque ali também essa avó era uma figura mais velha e respeitada. Muito respeitada. Respeitada na comunidade, como se costuma dizer, e respeitada dentro de casa. Minha avó Natalina e o meu avô Amilcar, os pais da minha mãe, eles foram, como acontecia com tantos imigrantes naquela altura, eles foram um casamento arranjado entre famílias que se conheciam de muito. E assim, um casamento arranjado, Vera, de você, assim, imaginar, assim, o choque de temperamentos. Porque, assim, na minha infância, por exemplo, a minha avó contava para mim todas as histórias da minha avó que ela inventava para contar quando a gente ia dormir na casa dela, e eu fui muito e tal. Todas as histórias da minha avó se passavam numa festa junina. Tá? Todas? Todas as histórias da minha avó se passavam numa festa junina. Que bárbaro! E daí ela começava a contar e tal. Eu suponho que isso tem a ver com o fato de que a minha avó morou em vários lugares, nasceu no Rio e morou em vários lugares no interior antes de vir dar em São Paulo. Porque quando você olha para cima da minha árvore, todos vieram da Itália. E quem veio da Itália, em qual condição? O pai da minha avó materna foi quem veio na melhor condição. Ele não veio tentar a vida, ele veio como engenheiro contratado para trabalhar nas usinas que estavam nas represas e nas usinas que estavam sendo construídas no Vale do Paraíba. Então, um monte de filhos que ele teve com a minha bisavó, eles foram nascendo em várias regiões ali do interior. Eu imagino que dali tenha vindo esse imaginário da minha avó, de onde as histórias se passavam. Mas essa era a minha avó, uma pessoa que teve pouquíssima educação formal, mas que era de uma inteligência absurda. Minha avó era muito inteligente, é um negócio assim fabuloso, assim, a rapidez dela para entender as coisas e tudo mais. E para te ensinar e tal. E ela é essa pessoa. O meu avô estudou no Liceu de Artes e Ofícios, virou desenhista, e dali veio toda a coisa dele. Ele amava ópera. O meu avô contava as histórias que meu avô contava pra gente pequena, as histórias das óperas. Como ele fazia para dar uma edulcorada naquela situação, eu até hoje não sei. Porque ópera sempre acaba trágico, muito mal. Tem traições envolvidas. Como é que ele traduzia aquilo para crianças de 5, 6 anos e tal? Eu não sei. Mas as histórias do meu avô eram as histórias da ópera. As histórias da minha avó
se passavam na festa junina. E De erudito ao popular. Exato. Desse casamento arranjado, nasceu um elo, assim, que durou até o fim da vida deles. Quando a minha avó ficou doente, foi ele que cuidou dela. E naquela coisa que a gente vê acontecer em tantas famílias, ninguém mais podia cuidar dela. É ele que cuidou. Então, eles viveram muito com respeito, mas muito às turras. E assim eles foram até o fim, mas um fim que ele cuidou dela. Muito, sabe? A questão do casamento arranjado soa sempre tão brutal. Sim. E, no entanto... E era muito regra, isso muito acontecia. Eram as expectativas de uma época. Então, para quem não tem uma outra expectativa, isso se torna realidade e aceitável e possível, que para hoje, para a gente é inimaginável. Né? Sim. E isso é surpreendente, que muito frequentemente funcionava super bem. Porque e sendo que no caso deles, agora eu sei porque a gente começou com a história do matriarcado. Funcionava muito bem com, enfim, arestas, brigas, etc. Mas funcionava muito bem porque eu nunca vi meu avô questionar esse lugar da minha avó como uma pessoa que de fato mandava em tudo. Ele tinha o bom senso de obedecer. Né? E você teve essa relação então intensa com ela, e você acha que o que te afetou mais foram esses tios do lado paterno? Eu acho que é tudo uma mistura, sabe? Eu acho que é tudo uma mistura que veio ali no meu pai, na minha mãe e na maneira como eles criaram a gente, né? Mas também... Então essa referência de família é uma família grande. Que permaneceu junto até o final. Não, meus pais se separaram. Esse é um outro capítulo bem interessante também. Mas que como núcleo sempre se circulou e que também tinha, pelo que eu entendi, dos dois lados uma interface com o público interessante, assim, com o espaço público, com o entorno, mais do lado da sua avó. Sim, muito, muito. Esses tios também tinham essa coisa? Muito, esses tios também. E na uma comunidade? Muito, muito. E uma coisa que, se tem um denominador comum, eu acho, entre os meus Salmás e os meus Lopretti, é que, assim, e isso tem a ver com a sua conversa sobre o que é família, os modelos de família. Uma coisa muito impressionante do valor da amizade. Eles foram construindo isso, e pessoas muito importantes para eles e que eram família. Quem batizou os filhos, para quem eles estavam presentes em momentos de dificuldade. As festas da família, até hoje isso, tá? Tem sempre alguém que não é da família, mas na real é da família. Eles tinham isso. Minha mãe teve isso a vida inteira. Meu pai tem isso até hoje. Meu pai tem 91 anos, Vera. E entre as muitas atividades sociais dele, porque meu pai, como a minha mãe gostava de dizer, em tom algo pejorativo, seu pai é rueiro. Meu pai gosta de uma rua. Até hoje, na casa do meu pai, tem, entre outros eventos, semanalmente um almoço de amigos dele, que são amigos de infância dele. Nossa! Tá? Nesse grupo, vez ou outra, entra alguém que não era amigo de infância, mas que foi agregado no meio do caminho. Mas meu pai tem amigos de infância. Com 90 anos, isso é magnífico. E eles se reúnem para conversar e tal. Então, essa coisa de que amigo é família, evidentemente que na tua teia de relações você tem graus de intimidade e proximidade diferentes. E de responsabilidade também. Responsabilidade diferente, ok. Mas ao longo da minha vida eu vi em todos eles exemplos de pessoas amigos que viraram família. E eu tenho isso também. Você tem? Você vai agregando? Eu tenho isso também. Então conta um pouquinho, como é que essa referência de família... Aí você disse que seus pais se divorciam, você tinha quantos anos? Eu estava saindo da faculdade quando meus pais se divorciaram. Essa é uma história interessante, porque assim, passando da casa dos meus avós e dos meus tios-avós para a minha casa, eu acho que assim, uma coisa peculiar assim, de entender, e que eu só fui ter consciência disso bem mais tarde, é que meu pai e minha mãe, considerando assim o fato de que eles não tinham nada de diferente, de revolucionário, nenhum dos dois militou em causas, embora eles tenham tido proximidade com muitas pessoas que sofreram mais diretamente a questão da ditadura, e isso sempre foi muito presente na minha casa. Mas o que eu quero dizer, assim, por exemplo, que me espanta hoje ver, a minha mãe nunca teve um discurso feminista, nunca na vida. Muito provavelmente porque ela não teve discurso sobre outras coisas, ela estava muito ocupada trabalhando.
Minha mãe trabalhou a vida inteira. Mas ela me criou de um jeito que hoje, olhando em retrospecto, eu vejo que não é muito parecido com o jeito que foram criadas outras meninas da minha época, no bairro em que eu cresci. Nem todo mundo foi criado assim. Por exemplo, outro dia me dei conta, falando com o Mel, que é o seguinte: o casamento nunca foi um valor para minha mãe. Namorar, casar, permanecer casado. E ela ficou 22 anos casada com meu pai. Nunca foi um valor no sentido que é o seguinte: ela nunca procurou incutir isso em mim de alguma maneira. Tá namorando, vai casar. A minha mãe só se interessava em saber se você estava estudando, se você tinha um rumo na vida e se aquilo ia te permitir ser uma pessoa autônoma. Né? O meu pai, eu sou a única mulher. Eu não me lembro de uma situação na vida em que meu pai tenha me tratado como princesinha, que era um negócio... Sim, recorrente até hoje. Recorrente. Né? Sim. Não me lembro. Eu fui a vida inteira bud do meu pai nos assuntos que a gente amava, porque foi meu pai que me ensinou a gostar de notícia. Então, meu pai sempre foi assim... Meu pai sempre foi meu chapa, entendeu? Meu amigo. Eu consigo identificar na vida, assim, ocasiões de crise em que ele muito firmemente foi a figura paterna para mim, mas assim, não foi uma coisa assim, nunca teve uma coisa de me proteger porque eu era a única mulher, ou esse tipo de sonho, esse tipo de coisa nunca existiu na minha casa e comigo. Então eu acho que é nisso um pouco que resultou de onde eles vieram e o que eles viraram. A gente já volta depois do intervalo. E agora, passando por que você me perguntou, a coisa da separação é uma coisa muito curiosa, porque eles viveram muito tempo juntos, as pessoas geralmente quando dá ruim se separam antes. Também pode ser porque naquele tempo tinha uma forçação, uma pressão para tentar fazer, entre aspas, dar certo. Na origem do desentendimento estão temperamentos muito diferentes, mas muito diferentes, assim. Concepção de o que cada um queria na vida muito diferente. E eles foram ficando juntos, eles tiveram 4 filhos. E minha mãe e meu pai pessoas tão, assim, peculiares e sensacionais e muito legais de conviver que, tanto comigo quanto meus irmãos, aconteceu muitas vezes na vida de amigos que nos conheceram na vida adulta, encontrarem meu pai e minha mãe em, sei lá, festa de aniversário das crianças, ou mesmo em outros lugares. Meu pai, por exemplo, tem amigos meus que viraram amigos do meu pai e tem uma relação completamente independente com ele. E essas pessoas olhavam para os dois e perguntavam assim: nossa, eles são tão legais, por que eles se separaram? E tanto eu quanto meus irmãos, a nossa reação era olhar e falar assim: não, vocês não estão entendendo, a pergunta é por que eles se casaram um dia, né? E é uma pergunta curiosa, porque se eles não tivessem se casado, a gente não estava aqui para contar a história. E 4 filhos, E 4 né? filhos. Sim. Mas assim... Tudo isso para te dizer que não teve nada de idílico, que o pau quebrava muitas vezes, muito por iniciativa, a hora do pau quebrar, muito por iniciativa da minha mãe, que comandou uma autocracia ali na minha casa, mais ou menos, assim. E eu hoje tenho uma visão muito pacificada sobre isso. Ela tomou as rédeas de muita coisa na mão porque ela sentiu que era necessário tomar. Mas assim, a separação deles foi muito traumática, não foi uma separação tranquila. A gente tinha uma relação tem até hoje uma relação muito forte com meu pai. Meu pai, desde cedo, a gente tinha uma dinâmica em casa que, assim, como minha mãe trabalhava muito em várias frentes, dentro de casa, fora de casa, hoje olhando, lembrando de um monte de eventos, eu me lembro de ocasiões em que a minha mãe não estava e a gente estava se divertindo porque a minha mãe estava trabalhando, entendeu? E meu pai, então, tinha uma coisa que ele considerava que era o jeito dele ajudar, que ele tirava a gente da frente, em muitas ocasiões, para deixar minha mãe sozinha fazendo as coisas. Então, assim, eu conheci muito lugar em São Paulo, assim, até o jornal em que eu viria trabalhar um dia. Você foi visitar com seu pai? Várias vezes, meu pai levava a gente ver o jornal rodar.
A gente ia com meu pai para tudo quanto era lugar. De ver o jornal rodar, a velório em que ele estava ajudando alguém que estava precisando de uma mão ali na hora, a gente fazia tudo com meu pai. Aham. Muito companheiro. Então foi um trauma para todos nós, especialmente para o único dos meus irmãos que não era adulto quando a separação aconteceu. Uhum. Porque quando eles se separaram, o Marcos, o João e eu, a gente estava entrando na vida adulta. O Carlos estava entrando na adolescência, porque ele é o único de nós bem mais novo. Foi uma coisa muito traumática. Por muitos e muitos anos, foi uma separação, assim, quase que melodramática, porque minha mãe parou de falar com meu pai durante muitos anos. Isso resultou em cenas bizarras, por exemplo, tanto quando morreu minha avó materna, quando morreu meu avô materno. Ambos amavam meu pai. Então, minha mãe e meu pai no velório, no sepultamento, um não falando com o outro, por iniciativa da minha mãe. Então isso durou muitos anos, com as consequências que você pode imaginar. Os filhos ali equilibrando os pratos, Tentando etc, administrar etc. os pais, né? Essa história que eu tô te contando tem um final, não sei se a palavra é feliz, mas assim, tem uma coisa bonita que é o seguinte: eles se reconciliaram no final da vida. Meu pai já com a companheira dele até hoje, que é uma história linda também, porque a companheira do meu pai hoje é uma pessoa que ele conhece, hoje já, sei lá, 2 décadas mais ou menos, é uma pessoa que ele conheceu antes de conhecer minha mãe. E que ela conheceu antes de conhecer o marido com quem ela teve 4 filhos. E eles se encontraram depois, reencontraram depois e são uma bênção na vida um do outro. Então, fechou o capítulo do meu pai. E fecha também esse capítulo da separação, que foi muito dura para todo mundo, com meu pai e minha mãe, por iniciativa do meu pai, se reaproximando nos anos finais da minha mãe, que ela já estava doente. E ela morreu com eles muito amigos. Uma das lembranças mais emocionantes que eu tenho, assim, da fase final da minha mãe, é um dia eu entrando na casa dela, numa tarde, assim. Ela já não aceitava mais a visita de quase ninguém, porque ela não estava mais com paciência para receber ninguém. E eu pego os 2 cantando juntos no quarto. Nossa, que reviravolta nessa história. Mas você atribui isso que é uma certa passionalidade deles? Porque eu acho que tem uma passionalidade. A minha mãe... Porque quando acaba. Minha mãe era uma pessoa muito passional. Não precisa ficar tão revoltado com o outro e também pedir... Né? Mas eu acho que é assim... Não pelo tem menos na minha diferença ali. experiência, né? Não sei como é na família dos outros, assim. Tudo um pouco mais complicado. Na hora da separação, muito ressentimento envolvido. Muito entendeu? afeto, né? Muito afeto envolvido. Muito afeto envolvido. Que não é que nem aquelas relações que assim acabam, porque o amor acaba e vai relando uma indiferença, não. Tem que ter muita afetividade para sustentar toda essa coisa, né? Exato. Eu acho que foi preciso muito tempo para todos nós, pra gente entender o quanto minha mãe sofreu. E sofreu daquele jeito dela, né? Que era sofre, levanta, vai trabalhar, volta. Eu preciso fazer uma atenção para esse meu amigo, vou lá, faz, volta. Você tá precisando do quê, etc. Muito voltada para fora, né? Mas essa história tem um final bonito e eu acho que assim, com todo o sofrimento que sobrou para todo mundo, eu acho que me ajudou a não valorizar excessivamente essa coisa das relações longas e aí descobrindo que tem, o que é uma ironia, porque eu tô casada há mais de 30 anos, então, né? Mas assim, vai saber por quê. Eu já cheguei à conclusão que eu não sei. Então não como algo a pulso, não como algo como uma... Isso. Autoimposto, Autoimposto e um pouco também vai para o entendimento, acho que de novo central para a tua ideia, que é o seguinte: dar certo ou dar errado em família é coisa que assim tem opções, tem modelos, tem saídas muito diferentes, assim, sabe? E cada um vai encontrando o seu jeito e resolvendo as suas tristezas, as suas mágoas e no melhor cenário crescendo com isso. A minha relação com a minha mãe foi uma relação de muito embate. Até porque a minha mãe era a autoridade, né? E você um pouco na escola da sua avó, né? Só que não encontrou a mesma aceitação né? Assim como eu jamais encontraria a aceitação se eu tivesse tentado aplicar esse modelo na minha família. Não tinha na súditos, família que eu criei. Pra ela exatamente. Reinar. Ela até reinou bastante. Eu até brinco com os meus irmãos que é o seguinte: minha mãe foi uma monarca absolutista.
e que todos amamos. Que bebeu na fonte da sua avó, para Isso. quem a coisa funcionou. Que todos amamos, assim, Aham. e é uma muito impressionante, assim, quando você, nas lembranças minhas e dos meus irmãos e tal, é um negócio muito formador da gente, e eu sou agradecida à minha mãe, primeiro porque eu tenho a noção clara, assim, de que para o bem e para o mal, nenhuma pessoa me moldou mais do que a minha mãe, tá? Uhum. Derivando para o trabalho, eu virei jornalista muito por causa do meu pai, não que ele tenha me pedido um dia, mas de uma coisa que nasceu ali com ele, com o gravador do tio, com não sei o que, etc, etc. Mas a pessoa que mais me moldou na vida, até onde a gente é moldado, né, Vera? Porque daí tem o triunfo do indivíduo Ela era também um elegante, pouco. assim, que nem você? Você é muito elegante. Ela era muito elegante, muito elegante. Dona Bruna era muito elegante. E assim, eu acho que também essa coisa do ter enfrentado Uhum. foi uma coisa que me ajudou, porque você cresce um pouco para questionar a autoridade, para ir encontrando os seus jeitos e para se libertar. Então, ter a pessoa nesse embate e ao mesmo tempo, mesmo quando minha mãe brigou muito comigo, eu nunca tive dúvida. Tive e tenho grandes afetos maternais. Uhum. Eu tenho uma madrinha até hoje, que é uma fada madrinha, e que foi minha mãe que encontrou lá pra mim, que apontou o dedo e que encontrou. Mas eu sempre tive a noção de que eu fui filha da minha mãe e de ninguém mais nesse mundo. E até que para se separar de quem a gente é muito, tem muito pertencimento, né? Às vezes só com briga, né? Sim. Para poder descolar um pouco, né? Exato. Enfim, essa coisa... não sei se eu tô entregando histórias dos outros, eu não sei. São dos outros, eles também têm histórias da gente, não precisa se preocupar. E eu adoro essas conversas, porque assim, conversando com você, eu vou me dando conta de coisas que eu nunca tinha pensado. Porque é a sua versão. E a sua versão hoje, amanhã poderia ser diferente, Sim. né? E a sua versão, e eles têm as deles, né? Sim. Que nem sempre coincidem. Mas eu acho bonito reforçar essa história, como a gente vai se apoiando no modelo anterior, né? Imaginando que a sua mãe é siderada pela figura da sua avó. Sim. E aquilo funcionou. Aquilo Sim. funcionou num arranjo instável, num arranjo de época, mas funcionou. E aí, por amor até, se reproduz e aquilo não funciona mais, né? Quer dizer, aquele autoritarismo que na família dela funcionou, na outra família, já numa outra geração, com outro homem, né? Ela escolhe outro homem, né? Sim. Aquilo já não foi... E como a gente... É difícil para nós, porque às vezes é o léxico familiar, aquilo que você achou que era um grande valor para você. Amo esse livro. Não é? Maravilhoso. Amo. É o que a linguagem são os códigos daquela família e que às vezes quando junta com a outra não funciona, né? Ou continua a reprodução. E acho bonita também essas figuras autoritárias que criam filhos para quem eles passam alguma mensagem de que eles não querem que totalmente obedeça. Sim. Né? Que se orgulham também de serem filhos que enfrentam, que dizem o que pensam. É muito bonito ver como o amor pode aparecer nessa brecha entre a expectativa e o que o outro é, né? Sim. Que legal. Aí Sim. você forma a sua família. Sim, a minha Como família. é que é isso? Bom, a minha família, se de geração para geração as coisas vão funcionando de jeito diferente, na minha acabou de ficar diferente, porque eu tenho 2 filhos jovens adultos, e assim, eu não sou influencer nem com os meus filhos, né? O ibope é baixo. O meu que fala que assim, que eu não tenho talento para influencer, porque eu não tenho... tenho muito receio da influência, assim, sabe? Do peso que você tá colocando sobre a pessoa, sabe? Então tem isso de minha parte, e eu fico um pouco com a sensação que assim, você erra e acerta às vezes, erra um bom tanto e tal, mas assim, se você puder lutar para não ser a mãe do Woody Allen na nuvem, assim, isso aí já é um bom objetivo, eu acho, né? Que não é para eles ficarem te carregando, assim, e isso atrapalhar a vida deles, a construção deles e tal. Isso é um pensamento meu. Ainda que eu não tivesse esse pensamento, Vera, tem a realidade para te mostrar, pelo menos para mim, assim, que cada um é de um jeito, cada um... Eu me lembro que das muitas chefes que eu tive na Folha de São Paulo, trabalhei muitos anos lá e tal. Uma delas é a Eleonora de Lucena, uma jornalista, e que teve filhos, 2 filhas, muito jovens. Ela é um pouco mais velha que eu, teve filhas relativamente jovem, eu tive filho na vida um pouco mais adiante, e tudo isso para te dizer que na época em que a gente trabalhou juntas, eu ainda não tinha filhos, no finalzinho desse período Joaquim nasceu.
E as meninas dela já eram adolescentes. Uhum. E ela tinha um forte sotaque gaúcho. E ela uma vez falou assim pra mim, olha, eu não sei imitar sotaque bem, mas eu só consigo lembrar dela falando isso comigo usando tu. Ela falou assim, olha, tu tem filho? Não vai pensando que é assim, porque tu quer desse jeito. Filho é outra pessoa, tá? Filho é outra pessoa. E aquilo ficou na minha cabeça e a vida foi me mostrando, quando eu tive filhos, que de fato filho é outra pessoa. Não adianta muito você achar que porque você gostou de estudar, o filho vai gostar de estudar, que porque você achar a graça nisso daqui, o filho vai achar. Pelo menos na minha experiência é isso, né? Eles tem as escolhas deles e tal. Você se mete um pouco e outro pouco não tem condição de você se meter e em algumas coisas não convém mesmo. Não convém. Eu acho que de um jeito muito, de um outro jeito, com referências de outra geração e tal, o meu pai e mesmo a minha mãe com nossa monarca absolutista, eles me deixaram um pouco essa ideia, assim, sabe? E como é que ficou o regime político nessa casa? Na minha? Que figura que você é? Rainha Elizabeth? É uma democracia plena? Se você perguntar para o Melk, se você perguntar para o Joaquim, para o Antônio, eu não sei o que eles vão responder, mas assim, é tudo discutido, né? É tudo... Governo do Demo, democracia. Exatamente, governo do Demo. Nada se resolve fácil. Exatamente, tudo tem porquê, tudo, mas por quê? Mas por quê? Não, entendeu? Não, mas eu quero assim, não, eu vou fazer assim. Tudo é discutido. E do casal também, você acha que... Porque você vem aí dessas histórias de diferença de gênero importante, olha, né? do casal, velho, eu mal sei dizer. Porque eu realmente, quando as pessoas me perguntam, mas por que você está casada há tanto tempo? Eu uma vez li que, assim, os relacionamentos longos, eles têm um mistério que às vezes é misterioso, inclusive para quem está dentro dele. Eu concordei um pouco, porque se você me perguntar uma receita, ou porque eu acho que funcionou, ou que não funciona bem, mas ainda assim vamos levando e tal, eu tenho muita dificuldade de te dizer, a não ser te falar uma coisa muito pedestre de que, ao fim e ao cabo, não me resta dúvida de que a gente, até aqui, sempre teve mais vontade de estar junto do que qualquer outra coisa. Eu adoro, assim, nunca me perguntaram isso, eu tô casada há 22 anos, é meu segundo casamento, né? Mas que me fez pensar nessa pergunta, acho muito interessante, assim, enquanto todo dia eu gostar de encontrar com essa pessoa, ficar feliz, alegrinha, de vou encontrar com ele hoje, papai. Sim. Tô com saudade. Enquanto isso aí funcionar, eu vou seguindo. Gostei dessa, vou capturar essa. Eu brinco que eu ainda abano o rabo pra ele quando ele chega, entendeu? Então, enquanto isso funcionar, eu vou. O dia que eu falar, putz, tá chegando aquele cara, tô louca pra estar longe, né? Não que não haja momentos em que você queira mais viajar e ficar sozinho, fazer outra coisa, isso tá totalmente na conta. Mas eu acho que esse prazer de estar com o outro, né? Quanto for a trégua, né, do Benedetti, quanto for o espaço onde eu me sinto bem, segura, tranquila, entendida, né? Nossa, tamo indo. E eu acho que é o seguinte, é um impulso humano bem difícil de controlar você tentar mudar o outro. Feita essa ressalva, tendo a achar que tanto o Melk quanto eu, a gente não cai muito nessa armadilha de tentar mudar a outra pessoa. Eu acho que a gente consegue colocar freio nisso, que eu acho que é um impulso que todo mundo tem. Mas você precisa fazer isso, mas você precisa ser mais assim. Não tem muito isso, sabe? E talvez até o contrário, assim, tipo, me ajuda a não fazer isso, me ajuda a ser do jeito que você é, assim, porque eu vejo que você resolve melhor esse negócio do que eu. Isso. Sim, enquanto o outro ainda for uma boa influência para você. Agora, eu já falei isso numa outra vez, assim, eu falo com muito cuidado desse assunto, porque eu acho que tem um risco muito grande de você colocar pressão sobre outras pessoas, começando pelos seus filhos. E eu acho que isso é uma bobagem, porque a vida tá cheia de exemplos de pessoas que estão juntas e que estariam em melhor situação se fossem cada uma para um caminho. Sim. Né? Desde casos relativamente simples até casos dramáticos, né? Então não é a regra, não tem um modelo.
E eu acho que você joga você dá uma ideia enganosa para as outras pessoas se você trata isso como um valor em si, entendeu? E não é uma coisa sem custo, né? Porque você poderia estar vivendo uma outra vida, Sim. né? Porque a vida de solteiro, você poderia estar vivendo uma vida de vários relacionamentos, que tem um custo também, né? É da ordem da escolha. É da ordem da escolha. De gostar de ver esse relacionamento ir mudando com o tempo, né? Sim. Também tem que gostar de envelhecer junto, o outro é testemunha do teu envelhecimento, te conheceu com 40, agora você está com 60, assim. Ele também é testemunha disso, né? Assim, é interessante, é uma outra experiência, ela tem seus próprios perrengues, né? É isso aí. Mas não dá para vender esse produto, não. Não, exatamente. Quando a gente divorcia, né? Jornalista já é complicado jornalista vender produto. Esse produto eu acho complicadíssimo. Não, de vender. Também é meio furado. Mas eu lembro que quando eu me divorciei a primeira vez, é duro, porque você tem filhos pequenos, enfim. Depois, passados alguns anos, né? Eu tava levando minha filha na escola, ela falou assim: mãe, quando eu me separar, eu quero fazer igual a você. Ele falava, gente, não era quando eu me casar? É muito engraçado, porque eles vão administrando expectativas e hoje se perguntam, exatamente a pergunta que você fez: como é que vocês casaram? Como é que você casou com meu pai, que é tão diferente de você? Isso foi comprovado ao longo dos anos, né? Sim. Mas com o padrasto não, com o padrasto elas falam: se você se divorciar dele, eu vou morar com ele. Então você entendeu? Então tem muitas cenas da ordem da escolha aí, que não tem a ver com o que tem que ser, não tem o menor poder sobre isso, né? Enquanto tiver bom, eu brinco que tá durando, entendeu? Tá durando esse negócio. Tá durando, mas pode acabar, claro. Sim. Espero que não. Você conta desses filhos que nascem um pouco mais tardiamente e dessa carreira que não precisa nem comentar, que é fantástica, né? Belíssima carreira. Eu sei por todas as pessoas que trabalham com você, porque eu tenho uma coisa meio enxerida de perguntar, mas ela é legal mesmo, entendeu? E aí você só sabe com o pessoal que tá ali no dia a dia do miudinho e você é uma unanimidade, Renata, é uma coisa impressionante, assim como... Impressionante não tem gente legal no mundo e você é uma dessas, né? E como é que você conciliou? Acho que ainda é uma questão para as mulheres hoje, né? Essa carreira com esses filhos. As coisas foram acontecendo, assim, né? Tinha um projeto já antes, assim, de quero ter filhos? Era uma coisa que você foi formulando? Eu acho que eu, de algum jeito muito pré-sal, assim, da pessoa, eu sempre quis ter os meus filhos. Mas, assim, o momento em que isso aconteceu e tal, eu acho, por exemplo, que muito nova eu não tinha vontade de ter filhos. Eu acho que essa vontade foi crescendo dentro de mim. Meus filhos têm uma diferença de idade muito diferente da minha família de origem, né? Porque nós ali, os 4, nós somos um arranjo curioso, porque em 3 anos nascemos os 3. E eu sei, porque a crônica familiar conta o que isso custou para minha mãe. E daí eu tenho um irmão bem mais novo do que eu, 9 anos mais novo que eu, que me permitiu na vida ter uma outra experiência, porque gerações passadas, os mais velhos cuidavam dos mais novos. E esse meu irmão mais novo, eu cuidei muito dele. Nós 3 cuidamos muito dele. Ia pra rua brincar, levava. Mimadão, total. Ele dormia no meu quarto. Então, ali, essa questão das idades, ali era um desenho. E os meus filhos nasceram, não foi planejado nem nada, com 6 anos de diferença. Que é uma diferença muito peculiar, eu acho, porque ela não é nem a que eu tive com os meus irmãos mais velhos, que é assim, quando as pessoas têm aquela brincadeira, todo mundo uma hora pergunta qual é a memória, a imagem mais remota de que você se lembra. Eu sei responder. Sou eu tomando banho no tanque de lavar-roupa com o Marcos e o João em algum dia de calor. É bem verdade que naquela época tanque de lavar-roupa era um negócio maior do que costuma ser hoje. Mas você faça uma ideia do tamanho que a gente tinha para caber os 3 no tanque. Eu só posso imaginar que era 3, 2, 1. Uma coisa mais ou menos assim. Então, 6 anos não é nem eu, o Marcos e o João, mas também não é o que sou eu e o Carlos, que vira uma coisa de geração diferente. Não tem competição, não tem, é uma outra geração. A criança pouco que assume um lugar de mãezinha. Exatamente, né? Eles estão no meio do caminho. E isso não foi planejado, aconteceu assim e tal.
E isso diz toda uma coisa sobre a relação entre eles. É um meio do caminho complicado, que eles encontraram e encontram na vida um meio deles de resolver isso, mas é complicado. E eles... Então, eu tive o Joaquim com 33 e a Antônia com 39. Quando o Joaquim entrou na história, eu já estava rodando na profissão havia um tempo e trabalhando. E a profissão, ela também foi crescendo em mim, Vera. Isso é uma coisa, porque eu não fui fazer jornalismo como aquelas pessoas que querem ser médicas a vida inteira, ou eu sempre quis ser jornalista. Eu podia até querer, mas eu não sabia. Eu podia querer porque, assim, eu li imprensa desde muito cedo, eu ouvi e vi. Você não tinha nomeado que era Não jornalismo? tinha nomeado isso. E eu fui na hora de escolher, na faculdade e tal, e quando acabou a faculdade, o negócio era assim, game over, precisa trabalhar, minha mãe tá me deixando aqui viver de bico, eu dava aula de inglês, fazia umas coisas e tal, mas por mais que a minha mãe valorizasse a questão do estudo, e quando eu fui para a USP, eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a USP, então isso foi uma coisa que gerou muito orgulho e alegria em todos e na minha mãe especialmente. Mas assim, era coisa de trabalhar. E eu fui trabalhar. Até porque naquele momento ali, meados da década de 80, era muito mais fácil. Acabava, entrava. O mercado estava em expansão. Uma coisa, tudo muito diferente. Mas era trabalho, eu fui me entusiasmando por aquilo. De quebra, ao entrar numa redação, eu tive um sentimento que eu tive poucas vezes na vida. Eu não sou uma pessoa muito de cliques, sabe? Eu sou uma pessoa de baixa combustão, as fichas vão caindo aos poucos e tal. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu já tinha trabalhado um pouco na redação do Jornal da Tarde, mas quando eu entrei na redação da Folha, mesmo sentindo muito estranhamento, porque era um lugar diferente da redação do Jornal da Tarde e tal, eu tive como poucas vezes na vida um estalo. Esse lugar aqui é pra mim. Sério? Que legal. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E daí o próprio trabalho foi crescendo. A minha relação com o trabalho foi crescendo. Eu fui aprendendo a amar o ofício. E hoje em dia eu acho, até já falei isso, assim, eu tenho uma relação de afeto, não é só com o ofício, é com as notícias mesmo. As notícias me carregam. De um jeito, assim, muito peculiar. Fala isso, como é que é isso? Eu sou muito atravessada pelas notícias, Vera. Mas assim, você fica interessada, eu emocionada? Eu fico interessada, eu fico emocionada, eu quero entender mais, eu quero saber o que está acontecendo. Né, tem pessoal. Um baita de um custo pessoal. Eu trabalhei com excelentes profissionais ao longo da vida que tinham uma relação diferente. Que está de férias, não confere notícia, que desliga, pessoas que desligam. Eu tenho muita dificuldade de desligar e mais, quando chega a grande notícia, ela me arrebata. Eu brinco que daí eu tenho pena, se alguém está precisando de mim naquele momento, eu tenho pena e um pouco de remorso, porque a notícia vai me levar embora. Ela vai me levar embora. Abduzida. Abduzida pela notícia. Eu sou abduzida pela notícia. Então, eu fui desenvolvendo isso, ao mesmo tempo que a minha vida foi se desenvolvendo, e na hora. E daí os filhos? Bom, eu não sei que tipo de arranjo eu fiz, mas eu fui muito hands-on com as minhas crianças pequenas. Eu tive ajuda para trabalhar, mas quando eu não estava trabalhando, eu estava com elas, muito envolvida diretamente nas coisas. Como eu consegui isso? Eu acho que, assim, seria quase injusto da minha parte eu não dar o crédito pro Melk. Porque, de fato, tirando o amamentar, o Melk fez tudo com essas crianças. Tudo que eu fiz, ele fez também. Isso é um dos segredos do casamento longevo, tá? Não ter ressentimentos, que a conjugalidade não fique comprometida pela parentalidade. Olha só. Porque a parentalidade é um dos grandes bola de boliche jogando todos os pinos da conjugalidade, porque vai gerando ressentimentos. É o primeiro momento no qual a questão de gênero mostra as suas diferenças mais brutais. E a mulher vai ficando para trás e vai colocando na conta do marido, né? É duro esse momento. Se ele teve presente, a gente já tem um indício aí. Exato, ele teve muito presente. E a gente teve uma coisa muito assim de se revezar, entendeu?
Assim, tem o seu plantão de fim de semana na redação e tem o meu plantão de fim de semana aqui. Porque no fim de semana a gente nunca tinha ajuda e tal. A gente, de fato, quando a gente não estava trabalhando, os dois foram muito prioridade. Muito prioridade. E a gente sempre teve uma coisa que, assim, se um estava fora, a gente conseguiu se revezar muito nessa coisa. Inclusive num período em que o Melk foi para Brasília, ficou em Brasília 6 anos, e a gente ficou indo e voltando, e ele indo e voltando. Foi um período da minha vida em que aí o serviço, ficou mais na minha mão, mas a gente brinca até hoje que depois ele foi pagando a conta, mas muito, muito foi pagando a conta. Que bom, muito isso foi aí. pagando a conta. Às vezes não é na mesma época. Exatamente, Perfeito, exatamente. sim. Então eu acho que assim, isso me ajudou muito. E me ajudou gente que estava por perto e que se dispôs a ajudar. Gente que trabalhou comigo e que virou família, no melhor sentido da palavra, não no sentido da exploração e do não reconhecimento do trabalho profissional, mas gente que virou família mesmo, né? E meu pai foi uma figura muito central, imagina, muito central. É isso que eu ia te perguntar, se esse entorno familiar, sua mãe, seu pai, irmão, imagina, minha mãe menos, tá? Minha mãe foi muito interessante, porque a minha mãe criou a gente com totalmente a mão na massa, enquanto ela fazia outras coisas e trabalhava. Ela só foi ter alguma ajuda doméstica fixa quando ela voltou a trabalhar full time. E daí não parou mais, porque teve um tempo que ela parou, depois voltou e não parou mais. Quando ela teve o 4º filho, ela voltou a trabalhar e não parou mais. Daí a gente foi ter uma ajuda doméstica profissional que ficou anos com a gente e tudo mais. E a minha mãe tinha uma coisa sensacional que eu conto para as pessoas e tal, a cara da dona Bruna, que é o seguinte: a gente jamais folgava, né? Ponto para ela, Vera. As minhas obrigações eram iguais às dos meus irmãos. Eu queria saber disso. Iguais às dos meus irmãos. Eu queria saber disso. Iguais. Não tinha o que eu precisava fazer por ser mulher e eles não. Era um quartel aquilo. Mas isso é o que mais marca essa diferença de gênero, nesse detalhe, né? Isso. Sim. Aquilo era um quartel. vamos ser sinceros, o quartel da dona Bruna. E ela, quando voltou a trabalhar full time, porque precisava, em todos os sentidos ela precisava de um jeito muito concreto para fazer com que todo mundo ali coubesse no orçamento. E ela voltou, evidentemente, olhando em retrospecto, dá para saber, ela voltou, porque ela precisava sair dali. E daí veio trabalhar conosco uma pessoa, a Cida, que trabalhou conosco muitos e muitos anos. E ela, assim, algum dia, eu já nem me lembro qual de nós foi, não fui eu. Não fui eu, porque senão eu lembraria melhor do ralho que também. Alguém pediu uma água para Cida. E a minha mãe veio furiosa e falou, não lembro quem foi, ela falou: entenda, você não tem empregada, eu tenho empregada. Essa pessoa está aqui para me ajudar. Entendeu? É um negócio que marca a gente para a vida inteira. Totalmente. É uma questão de classe importantíssima. Eu tenho, para mim, sempre tive que é o seguinte: as pessoas que estavam trabalhando comigo, elas estavam trabalhando para me ajudar no trabalho, na casa, no que tinha para fazer. Elas não estavam lá para seu serviço. Servir, individualmente. Sim. Isso aí é um negócio que marca todo mundo. Mas eu comecei a te contar essa história e dele veio porque é o seguinte: a partir do momento, quando ela vira avó, ela ainda estava trabalhando. Ainda estava trabalhando. E o trabalho ainda era, de longe, a coisa mais importante que ela tinha. E ela, muito apaixonada, encantada pelos netos, vinha visitar. Mas daí ela era visita. Visita para fazer uma coisa que ela nunca fez com a gente na vida, que foi sentar no chão e brincar. Porque também tem essa coisa geracional, né, Vera? Sim. Que é o seguinte: eu não sentava no chão para brincar com criança. Não, gente, não existia. Viu? Criança se divirta, criança vai pro quintal, vai pra rua, me volta à noite na hora do jantar. Isso, exatamente, sem criar problemas. Sim. Entendeu? Não me venha ralado, tome banho e senta na mesa. Sem criar problemas. Mas com os netos, não, ela sentava e brincava. Mas daí tinha uma coisa linda que eu sempre achei muito bonito na minha mãe, que é, assim, a casa da minha mãe sempre foi dela. Ela nunca deixou nenhuma margem à dúvida de que a gente morava lá, mas aquela era a casa dela e as coisas funcionavam do jeito dela.
E hoje isso é impensável, Renata. Isso. Mas é sensacional. Porque Isso. você vai poder mandar na sua casa, né? E daí, o retorno disso eu acho muito bonitinho, lembrando que é o seguinte, eu nunca vi a minha mãe entrar na minha casa, na casa dos meus irmãos, dando ordem. Cada um com o seu quartel. Exatamente, cada um no seu quartel. Ou mesmo, por que você não faz assim? Maravilhoso. Eu acho que é melhor assado, entendeu? Era sempre um negócio de brincar, sentar, brincar com as crianças, não sei o que, conversar e como posso ajudar. Não sei o que, essa louça aqui tá não sei o que, deixa eu aqui, lava, não sei o que. Sim. Deixa eu fazer isso aqui. Todo um respeito, né? Tem um respeito. Isso eu vi, reconheci e achei lindo, assim. A minha mãe lutou a vida inteira para ser respeitada, de todas as maneiras, mas ela respeitou os outros e respeitou a gente também. Adulto, sabe? Isso é o contrário de um simples autoritarismo, né? No qual eu tenho todo o poder e os outros se submetem, né? Ela tinha uma posição que também servia para o outro, né? É uma ética, né? Sim, é uma ética. Pronto, essa é uma bela palavra. É uma ética. E eu comecei a te falar tudo isso, desculpa por ter derivado tanto. Imagina, mas a ideia que era para é te dizer que eu tive muita ajuda. Aham. Eu trabalhei muito, muito na Folha. E o meu pai até hoje brinca comigo, que quando me chamaram para ir para a Globo, naquela ocasião, para a Globo News, meu pai só fez uma pergunta para mim. Não perguntou o que eu ia fazer, quanto eu ia ganhar, nada. Ele só perguntou assim, mas você não vai trabalhar mais do que você trabalha na Folha, né? E eu falei para ele, não, né, pai, mais não dá, alguma coisa assim. E eu totalmente paguei a minha língua. Porque por vários motivos, um deles foi porque o próprio noticiário político do país adquiriu uma outra dinâmica ali a partir de 2013, eu fui para a Globo News em 2012, eu trabalhei muito mais e girei muito mais, porque passou a ser uma vida de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E meu pai só ria de mim quando eu falei isso. Mas quando eu fui fazer isso, meus filhos já estavam bem maiores. Isso maiores. influenciou no teu aceite desse convite? Não, você ia de qualquer jeito. Eu ia se virar. Muito honestamente não influenciou, mas assim, olhando, eu falo assim, nossa, eu tive sorte. Porque a minha vida era mais organizada quando eu estava na Folha. Dura, porém mais organizada. Na TV, a margem para o imprevisto, para você catar sua malinha e ir embora, se tornou muito maior. Quer dizer, ser abduzida pela notícia agora é um fato, né? Você sai mesmo e tem que desaparecer. Mas eu achei tão bonito você contar dessa mãe, de se contar uma coisa que talvez para essa geração possa soar muito bizarra, né? Quer dizer, que é reconhecer que a diferença geracional, quer dizer, os pais, eles são os responsáveis por aquela casa e eles são os responsáveis pelas consequências dali, mas também pelo sustento. Então, essa história de que a casa é de todo mundo é e não é. Né? Porque, na verdade, os filhos não vão poder arcar com escolhas que eles podem até ter, mas eles não têm como arcar. Eu quero isso, quero aquilo, mas quer como? Quer dizer, quem que está bancando tudo isso? E a gente está numa geração que, não respeitando as diferenças geracionais, acaba sobrecarregando os pais e pondo os filhos, alavancando os filhos num lugar de poder que eles não têm condição de sustentar. Eu acho que os pais estão patinando um pouco nesse lugar hoje. Então não é uma nostalgia, mas é um risco da gente jogar fora sempre a geração anterior e dizer, não, tudo que era feito antes não valia nada. Não é verdade. Eu acho que tem coisas muito legais na geração atual, da questão da intimidade, de ouvir a criança, de saber o que ela pensa, mas também tem coisas nas gerações anteriores que, assim, marcar a diferença, quem que é responsável por quem que manda, né? Porque tem momentos que você tem que falar, é isso, e não tem muita explicação, né? Então eu acho que esse diálogo geracional é muito interessante para a gente recuperar. Eu acho. Né? Pelo menos a mim, faz pensar muito. Sim, você trouxe coisas lindíssimas de uma família que não é uma família doriana, que não é uma família perfeita. Longe disso. Com conflitos, com sofrimentos. Quebrava-se o pau muito. Família italiana, mas ao mesmo tempo com toda uma ética, toda uma... A única pessoa que falava baixo na minha casa era o meu pai. Que é teu jeitinho, né? E ele só olhava pra gente, mas eu fui diminuindo o volume ao longo da vida. E a confusão se armava assim, e ele só falava assim pra gente, olha os decibéis. Olha, que legal. E na tua casa atual, os decibéis? Eu acho que assim, não sei se você tem essa impressão, mas eu acho que assim, em casa, o volume diminuiu assim,
muitas casas. Ah, não, tem umas que não. Não, é isso. Renata, não. Mas eu entendo o que você está dizendo. Vai ver. Eu acho que assim, vai ver a minha impressão, é porque assim, eu, na vida adulta, me relacionei com mais pessoas e famílias que na origem já funcionavam um pouco desse jeito. Sim. E com menos pessoas que funcionavam como na origem os Lopretti e principalmente o Salmaso, Sim. que ali era muito. Então, os decibéis italianos na minha vida tiveram que abaixar bastante, de comum acordo com meu marido, e isso que eu digo que essa influência é legal, assim, tipo assim, menos. Não, mas eu não tô brava. Minhas filhas falam, você tá brava? Não, eu não tô brava, eu falo assim. Então fala de outro jeito, pra gente perceber que você não tá brava. Ah, tá bom, então abaixo. Então é muito sensacional. Renata, um enorme prazer ouvir a história da tua família, muito linda, essas mulheres fortes e também sofridas, bancando coisas enormes, e esses homens interessantes, Sim. né? Cada um tendo que se haver com isso. E você fala de um pai que é um pai muito diferente dos pais que têm aparecido aqui, né? Um pai presente até o final. Muito presente. Né? Uma influência bacana, né? Uma Muito. figura amorosa. Ai, que bom ouvir isso, muito bom. Meu pai, ele gosta tanto de notícia e tal. Tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: meu pai mora hoje no apartamento em que minha mãe morou até o fim. Quando minha mãe faleceu, a gente entendeu que aquele apartamento era mais seguro para o meu pai de várias maneiras do que o apartamento em que ele morava, que era até mais perto da minha casa. Enfim, ele está lá, e para nós, filhos, é muito curioso ver a transformação da casa à luz dos modos do meu pai, etc, etc. E o meu pai, por exemplo, ele deixa muitas coisas anotadas para ele nos azulejos. Desde os aniversários das pessoas, é ele que lembra a gente dos aniversários dos primos, dos familiares, dos amigos e tal. Até coisas que ele ouviu nos programas, que ele quer pensar e tal. Por esses dias, eu entro no banheiro, tinha um azulejo, estava escrito ABIN paralela. Pai, ABIN paralela por quê? Não, porque eu estava acompanhando um debate sobre a investigação no Supremo e tal. Me toquei que eu preciso me informar mais sobre isso e 91. tal. 91. Gente. Daí a gente às vezes pensa assim, nossa, imagina a mamãe dando uma olhada assim, de como é que ficou, porque é completamente diferente do jeito dela. Mas sim, muito presente. Muito, de volta ao meu pai, sim, seu Salvador, muito presente. Ai, que maravilha, muito bom saber essa história. Ótimo. E agora, primeiro eu queria muito te agradecer. Eu sei da tua agenda e sei de como você... Foi uma delícia, Vera. Pode ser abduzida a qualquer momento. Eu não sei para quem mais vai ser uma delícia, mas para mim, porque a gente lembra e vai fazendo conexões e tendo insights que não teve antes. Ai, assim. muito legal. E agora a gente tem um momento no qual eu te ofereço para exercer o seu ofício aqui, em pequena escala, que é... Você pode me perguntar alguma coisa caso você queira. Eu quero. Eu sei que isso não é uma sessão de análise, mas eu estou fazendo essa pergunta pelos seus conhecimentos, pela sua experiência e tal. Quando eu sento para fazer uma conversa como essa, eu sempre fico pensando no encaixe ou nos pesos do que a gente traz dessas famílias que nos formaram, do que a gente coloca para os nossos filhos e para as famílias que um dia, eventualmente, eles irão formar. Em que medida é isso, Vera? Uma transmissão de coisas boas, de coisas ruins, de influências, de personagens? E em que medida é o indivíduo? A resposta para a pergunta da Renata, você ouve no próximo episódio do Isso Não É Uma Sessão de Análise. É no bônus Pergunta a Vera, que vai ao ar toda quinta, com a continuação do nosso papo semanal. Te espero lá, hein? Esse foi o podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise, um original da Trovão Mídia. Na semana que vem, a gente faz mais uma visita às várias casas que compõem uma família. Até lá! A direção e a produção executiva desse podcast são da Trovão. A produção e o roteiro são da Eduarda Kunert. A montagem e edição de som são da Laila Moalen. E a trilha sonora original
foi criada pelo Arthur Decloé.